Olá pessoal, tudo bom? Faz um tempinho já, vocês estavam com saudade de mim? Tô aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo. Esse é um pouquinho diferente, eu tô fazendo mestrado, estrito sensu, e esse é um vídeo que eu vou apresentar como síntese de uma das matérias que a gente fez que eu tô fazendo no curso. Né? Essa matéria é Digital Finance, então ela tem um tema muito relevante para o que a gente fala aqui no canal. Tá? E nessa matéria a gente estava discutindo os ativos digitais, né? E depois que a gente terminou a discussão, depois que a gente encerrou ali a matéria, né, eu fiquei me perguntando, porque a gente fala às vezes muito em disruptura, né? Disruptura que os ativos digitais representam, e eu fiquei me perguntando se realmente é uma disruptura, se é um complemento, porque às vezes a gente acha que está vindo uma tecnologia nova, uma inovação, ela vai passar o trator por cima de tudo que a gente conhece e ser tudo diferente do que é hoje. Então vamos lá, vamos discutir esse assunto? Então vamos lá, pessoal. Logo no começo a gente teve uma apresentação com o JV que ele indica, é, ele introduz a gente alguns conceitos, né? O de criptomoedas, o de DeFi, finanças descentralizadas, tokens. Então ele entra em CBDC, né? Agora vamos começar a discutir um pouquinho isso daí. Os criptomoedas, na mais conhecida Bitcoin, que foi a que inaugurou isso daí tudo. Hoje a gente tem diversos ativos, então a gente vai ter, né, o próprio Bitcoin, o mais conhecido. A gente tem a rede Ethereum, que também funciona como criptativo um pouquinho diferente, a gente vai discutir isso daí. Tem as meme coins, enfim, uma ampla gama de oportunidades, tá? De variedades. A gente tem os tokens. O que são os tokens? Para quem joga videogame fica fácil, né? Então, aquela moedinha que às vezes ela tem um valor que a gente pode ou trocar por outras coisas dentro do próprio jogo, ou então a gente pode até trocar por dinheiro, né? Tem gente que joga o mesmo jogo, tem gente que dá valor para aquilo que você tem. Se tem gente que dá valor para aquilo que você tem, e muitas vezes mais do que você mesmo dá valor para aquilo, ou você precisa de outras coisas, você troca, né? Então, os tokens funcionam mais ou menos nessa linha. Eles chamam de daqueles ticketzinhos de festa junina, né? Que você vai na barraquinha, pega um token, aquele token vale ali naquele mercado e é assim que funciona. Você também tem os stablecoins, que é aquele lá, olha, eu tenho aqui um USDT e esse USDT vale $1, né? Então a gente tem essas situações que se apresentaram como as finanças centralizadas. O governo nunca fica de fora, né? Nosso sócio dos lucros fica até de fora. Então, né, no começo era tudo tratado de forma assim irreverente, digamos. Mas conforme esse mercado foi crescendo e atingiu o tamanho que ele tem hoje, começou a chamar a atenção do nosso sócio. E ele também já pensa nas formas dele entrar nesse jogo com as CBDCs, que são as moedas digitais dos governos, dos bancos centrais. Né? Um, isso, imagino, a gente não pode chamar de finanças descentralizadas, porque está na mão do governo, tem os seus propósitos próprios. E não dá também para a gente falar dessa transformação digital sem mencionar a inteligência artificial, né, que de repente chega e ela consegue fazer análise de muitos dados, né, uma análise tremenda de dados num espaço muito curto, inclusive às vezes automatizando a decisão. Então ela também representa uma transformação muito grande dentro desse mercado. E onde que isso ocorre? Né? Dentro, né, qual é a ferramenta fundamental que permite isso tudo? A blockchain. Então, a blockchain, que não foi inventada pelo Bitcoin, mas foi o primeiro uso assim mais conhecido, mais dinâmico que tem, ela tem aqui, ela permite aqueles registros imutáveis, auditáveis e descentralizados. Isso quer dizer que, quando uma informação entra naquele bloco, ela não pode ser mais alterada sem gerar um impacto em todos os outros blocos, e as pessoas que estão lá auditando, né, é um mecanismo aberto, você consegue entrar lá, ver que teve alguma situação ali e ver que tem alguma coisa de errado com determinado registro. Esse registro não é validado,
né? Então ele não vai fazer parte do jogo. E isso permite a famosa também descentralização. Por quê? Porque a validação é feita pelos próprios integrantes da blockchain. Então, no caso do Bitcoin, que é um Proof of Work, então você tem que ter 50% mais um da rede reafirmando, validando aquela informação. Tá? Então você não depende de um ente específico, mas ela é descentralizada entre todos os integrantes da rede. Isso permite o quê? Tá? E daí também dentro da rede Ethereum, dentro da rede Solana, a gente tem algumas que permitem essa criação de smart contracts. O Bitcoin é sua moeda, né? Ativo, vamos chamar assim, moeda controversa, eu acredito que sim, mas né, vamos deixar essa discussão para outra hora. Os smart contracts, o que você faz? Você define aqueles parâmetros do contrato, né? Então, por exemplo, eu faço um contrato com algum prestador de serviço que quando ele me entregar determinada carga, ele recebe determinado valor. Então, quando chega aqui na minha porta, dá o comando, entrega, valida a entrega, pega e ele recebe automaticamente. Isso também pode servir para alguns serviços que a gente contrata de forma diferente. Por exemplo, você me contrata para fazer uma tradução e você vai me pagar por página. Então, a cada página que eu coloco ali, que eu entrego para o smart contract, ele pega e me faz o pagamento referente àquilo. Também, novamente, você começa a eliminar diversos tipos de intermediários. A informação, a confiança que você precisa de um terceiro, de uma instituição, validando aquela informação, fica dentro da blockchain, fica dentro da própria robustez do sistema. Então eu posso fazer um acordo diretamente com um terceiro, mesmo sem conhecê-lo, e ter uma certa garantia de que esse acordo vai ser realizado, de que esse acordo vai ser cumprido. Então, isso daqui, a gente teve uma aula uma apresentação com o C, e o C, ele até deu um exemplo de uma casa que eles tinham, onde você podia entrar, fazer um determinado trabalho, você recebia em um token, né, referente àquele trabalho que você fez, e esse token tem validade para quê? Para outras pessoas que querem o token. Você pode trocar ela por outros integrantes da casa, ou com alguém de fora que tenha, né, que veja algum valor no que ele pode fazer, onde ele pode trocar aquela situação. E também, com esse uso massivo da inteligência artificial, né, da larga escala, você otimiza suas negociações, você toma decisões praticamente em tempo real, você consegue analisar toneladas de dados em milissegundos. Né? O professor H fez uma apresentação para a gente e ele mostra alguns sistemas onde você pode operar isso e você faz uma análise de informações definitivamente robusta. Aí o uso da inteligência artificial reduz muito a margem de erro nas decisões que você tem que tomar. Então, o que a gente vê de positivo, né, dentro dessas situações? Né, continuando ali também com esse exemplo que o C apresentou, é um exemplo positivo. São transações rápidas, seguras, sem intermediário. Você entra lá, faz o seu trabalho, recebe. Não ficou entre ninguém, né? Está entre vocês. Você trabalhou e você recebeu. Seguro, rápido, ninguém se intrometendo. Isso faz o quê? Reduz custo operacional. Então você não precisa de um monte de gente ou para validar informação ou para elaborar alguma coisa diferente. É direto entre vocês dois, né? Entre fornecedor e comprador. Permite também diversificação de portfólio. Então você começa a ter novas opções de investimento. Próprios tokens. Né? Tokens, NFTs, aqueles non-fungible tokens. Há pouco tempo atrás isso fazia até um sucesso um pouco maior do que faz hoje. Mas você tem ainda opções dentro dessa questão que fazem, né, que tem o seu valor. Aquele ativo é único. Você lembra, há um tempinho atrás, que teve um pessoal que comprou um Picasso, digitalizou o Picasso, fez dele uma NFT, queimou o Picasso. E de repente ele teve uma valorização absurda. Né? Então são situações, são novas formas de fazer negócio, novos produtos que a gente tem, que eles são possibilitados dentro desse sistema. E tem aquela questão do anonimato, tá?
Então, eu ali, dentro de cada uma dessas redes, quem eu sou? Eu sou um hashtag. Eu sou um hashtag em um determinado número. Então, as informações são sempre rastreáveis e auditáveis, só que você está auditando, você está rastreando o meu número, não quem eu sou. Então, você consegue ver que o número 10 fez uma transação de compra de Bitcoin aqui, depois de 3 anos vendeu metade disso que ele fez, depois ele chegou e comprou mais 10 moedas. Você vê o movimento desse hash, tá? Desse número, mas você não sabe quem eu sou. Né? Então você tem a questão do anonimato e você tem a questão da rastreabilidade. Vamos falar de um ponto positivo para o governo, da ótica dele. Tá? Então eu vendo como governo, por que eu quero fazer um Drex? Né? Por que eu quero um real digital? Controle tributário. Então eu vou ali, eu faço qualquer tipo de compra, né? O imposto referente àquela compra pode ser lançado direto numa blockchain e ser transferido para o governo na hora. Tá? Então, ele permite também direcionar acesso a crédito. Ele permite direcionar até a criação de moeda. Né? Para quem eu preciso fazer uma política ali de que a gente teve agora, há um tempo atrás, da pandemia. Então, eu quero fazer um pagamento de um auxílio emergencial. Você pega e faz via Drex de uma forma que reduz demais custo transacional, reduz demais possibilidade de fraude, porque aquilo é altamente rastreável, tá? Fica tudo gravado ali. Agora, é lógico que numa plataforma do governo, a gente teria que ver quais são os participantes que teriam acesso a essa informação, a essa blockchain. Cada blockchain é uma blockchain separada. É possível fazer uma ou outra conversar? Pode até ser. Agora, todas elas seriam muito difícil. Eu não vou usar a palavra impossível, mas é quase isso, tá? Então, ali você também tem o lado, o outro lado da moeda. A moeda digital também tem dois lados, tá? Então, o que acontece? O uso de energia. Essa coisa do Proof of Work do Bitcoin, de você ter 50% mais um para validar qualquer transação, gasta uma energia massiva. Para vocês terem ideia, o Cambridge, a Universidade de Cambridge, como eu falei, a coisa começou, ficou séria, ganhou tamanho, então agora todo mundo quer saber melhor a respeito desses ativos, entender melhor como eles funcionam, e lá eles têm um estudo, eles têm inclusive um dashboard com essa informação a tempo real, da forma de cálculo deles, tá? E que indica que 0,7% de toda a energia elétrica consumida no mundo vai para a mineração de Bitcoin. Hoje a mineração, né, quando você faz o Proof of Work, quando você faz a validação daquele blockchain, quem faz a validação, quem quebra a criptografia, ganha um blockchain, ganha uma quantidade de Bitcoin, e isso é mineração. Né? Gasta bastante energia. Da onde vem essa energia? Né? De formas limpas, de formas sustentáveis. Né? Você tem hoje usinas, você tem pessoas, empresas que investem em usinas de energia elétrica para gerar energia para os seus computadores minerarem criptoativos. Isso é uma situação muito importante. Conforme a professora C falou, a gente vive num momento aí em que a sustentabilidade, as mudanças climáticas, elas são bastante relevantes. Até que ponto que essa geração de ativos está sendo feita de forma sustentável? E também a gente teve uma outra apresentação de um pessoal de uma auditoria, consultoria muito famosa, né, o JMEUR, que eles mencionam, né, as possibilidades de fraude, de atividades ilícitas, de lavagem de dinheiro. Então são situações até que a gente, né, já ouviu falar, mas esse anonimato garante, né, ou pelo menos possibilita, que esse tipo de atividade seja feita. Porque você está mandando dinheiro, sabe-se lá da onde, sabe-se lá para onde, sabe-se lá de quem, sabe-se lá para quem. Então você não sabe o que está envolvido nessas transações. Né? E quando você vê ali essa questão que a gente falou do governo, que da ótica do governo é uma
tem aqueles benefícios que a gente mencionou, às vezes da ótica de fora, você perde totalmente sua privacidade. Então, né, o político, o governo, ele vai ter acesso a todas as transações que você está fazendo. O que você comprou, onde você comprou, em qual quantidade você comprou. Né? São situações que elas são extremamente relevantes para a questão da nossa privacidade, para a questão da nossa liberdade, do que a gente faz com a nossa vida. Então, né, de dois lados da moeda, de um tem o positivo e do outro tem o negativo, esse é um lado negativo considerável. E como a gente estava ali na aula do professor H, ele mostrando a capacidade de dados, de análise de dados da inteligência artificial, você consegue operar no mercado financeiro tradicional, utilizando essas informações, esses dados que você analisa. Então, às vezes você lança compras ou vendas de ativos por alguma disparidade, alguma variância, alguma correlação, achei a palavra, hein? Alguma correlação entre ativos. Então você fala, opa, esse subiu, esse desceu, isso daqui quer dizer isso, aquilo, vou vender um, vou comprar outro. Você faz isso e dependendo do número de pessoas fazendo, do número de transações, dos valores envolvidos, você pode gerar um real desequilíbrio de preços que pode se transbordar para a economia como um todo. Inclusive, você tem ali aquelas questões que você pode usar, crowdfunding, digital lending, como é que fica, às vezes, liquidez, como é que fica a segurança desse sistema todo, dependendo de quanto dinheiro está lá, acontece algum problema, até que ponto isso vai afetar o mercado de fora. E aqui a gente tem essa questão, essa dualidade, né? Alguns lados positivos, alguns negativos. Podemos buscar um equilíbrio dentro disso tudo, porque os riscos eles não se anulam, né? Eles se complementam, os riscos e os benefícios. E você você pode pensar alguma forma, de alguma resposta estruturada, ou pelo menos começando a entender melhor esses ativos, entender melhor de que forma que eles trabalham, como você pode usar cada um deles com segurança, né? Porque charlatanice está aí, então meme coin. Tem algumas que fazem sucesso, agora aquilo é baseado em quê? Em nada. Você vai pôr seu dinheiro lá, você vai pôr sua segurança lá? Às vezes pode ser. É difícil você definir o que é valor para cada um, mas é importante a gente entender o conceito por trás, o que está por trás de cada ativo, para a gente pelo menos ter a consciência de onde a gente está colocando, de onde a gente está amarrando nosso burro, né? De onde a gente está colocando ali nosso suado dinheirinho. Então, o próprio JM e o R daquela auditoria, eles fizeram, né, porque muitas empresas hoje também usam esses ativos como prova de patrimônio. E como é que você audita aquilo? Porque às vezes você vai auditar um agro, né? Você vai lá e você vê aquele silo cheio de grãos. E de repente você vai visitar 2 ou 3 lugares, às vezes longe, tá? Você vai dormir, enquanto o auditor dorme, eles pegam aquele monte de grão, levam para outro silo, enche eles, então você viu 2 silos cheios e validou 2, sendo que existe um. E como é que você, com um ativo que está num pendrive e que você não sabe, né, ao certo quem fez essas transações, como elas passaram pela blockchain, de quem que é aquele ativo, quem é que tem a chave de segurança, mas foi possível desenvolver um modelo que você consegue auditar. Então, a partir do momento que você quebra o seu anonimato, que você fala, esse número sou eu, essa hash sou eu, você consegue ver tudo que aquele número andou fazendo, quais são as movimentações de ativo. Então você consegue, até de forma mais dinâmica, ver se aquele ativo saiu de um lugar ontem para aparecer aqui hoje, ou há 5 minutos atrás, né? Falando também ali da questão de sustentabilidade de gasto de energia, o Proof of Stake, que é a forma que o Ethereum faz a sua validação dos blocos no blockchain, significa que são menos computadores, menos pessoas. O que o Proof of Stake quer dizer? Que você não precisa de 50% mais um dos usuários. Você precisa de 50% mais um dos detentores de poder na rede. Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais Ethereum? Se eu tenho 10 Ethereums,
meu voto vale 10. Você tem um, o seu voto vale 1. Digamos que exista 100 Ethereums. Eu preciso de 50 mais 1, né, mais 0,1 dessas pessoas, desses detentores, validando aquela informação. Então, se eu tenho 40% e uma outra pessoa tem 11%, nós dois juntos conseguimos validar aquela informação. A gente não precisa daquele número enorme de computadores. Tem seus prós e tem seus contras, cada lado vê de um jeito. Né? Os usuários de Bitcoin não aceitam isso de jeito nenhum, mas cada um tem suas vantagens. Tá? E falando daí, a gente mencionou tudo isso, e o que a gente vê? Né? Que você tem aspectos disruptivos envolvidos aí. Então, por exemplo, você perder controle de política fiscal para um governo, imagina, né? Você, por exemplo, você começa a gerar dinheiro no Bitcoin, então você não tem ideia de quanto real está circulando por aí, do poder de compra das pessoas, tá? Você começa a não conseguir mais fazer esse tipo de política de acertar a taxa de juros, né? Você quer aumentar, controlar preços via, né? Não controle direto, mas às vezes via subir um pouco a taxa de juros, porque daí você faz a inflação cair, as pessoas preferem, né, não tomar crédito, não gastar. Essa política fica danificada. Política cambial. Eu chego aqui e começo a comprar algum stablecoin. E daí como é que se sabe como é que está esse equilíbrio da balança entre o real e o dólar? Como é que você faz política cambial no meio de uma estrutura dessa? Essas duas coisas juntas afetam diretamente a política de desenvolvimento. Né? A questão da governança, seja para que lado for, tá? Se a gente partir para um lado de blockchains privadas, Bitcoin, Ethereum, há uma disruptura de governança. Se a gente partir para o lado de um controle governamental via Drex, há também. Né? São situações aí que mudam bastante a forma como a gente conhece hoje. O mesmo vale para a privacidade. Porque ali, ou você fica também totalmente anônimo, mas a partir do momento que você se identifica, você também tem todas as suas operações rastreáveis. Então, na questão da privacidade, a gente tem uma quebra de paradigma muito grande. A transacionalidade, a gente poder fazer negócio com alguém de qualquer outro lugar do mundo e ter um meio de troca comum. Né? Hoje a gente tem o dólar, mas né, para você às vezes transferir dinheiro daqui para a China, ou para a Europa, ou para a África, tem toda uma complexidade que dentro do blockchain é extremamente reduzida. Né? E também é disruptivo esse uso enorme de energia que tem dentro das validações da blockchain. Agora, não é tudo um caminhão que passa e acaba com tudo que a gente está e cria coisa nova. Tem coisas que se complementam. Então, por exemplo, no sistema financeiro nacional, que, diga-se de passagem, é um dos mais avançados do mundo, e eu digo um dos mais, para não ter a pretensão de dizer o mais, mas o sistema brasileiro é muito forte, né? O sistema de pagamentos. Aqui você tem o Pix. Você tem o Pix que é grátis e é na hora, em questão de segundos que você faz. Então você, no Brasil, você vai usar ativo digital, Bitcoin, Ethereum, qualquer um, para fazer transações do dia a dia? Né? Sendo que você tem que pagar a taxa de quem está lá confirmando sua transação, ela demora um pouco mais para acontecer, então você tem mais custo, demora mais. Qual que é a vantagem de você usar esses ativos como forma de pagamento? Né? Então, só uma coisa que aqui complementa. Você usa a moeda, você usa criptoativos aqui para outras coisas. Por exemplo, o que mais o brasileiro usa de criptoativos são stablecoins. Né, que é aquele famoso $1, $1 USDT. Então, e por que isso? Porque aqui a gente tem uma moeda fraca, você quer guardar o seu dinheiro em moeda forte, você simplesmente pega e manda para um stablecoin atrelado a dólar. Outro potencial que tem nisso daí são as transações internacionais. Outro ativo muito utilizado também pelo brasileiro é o digital lending. O Brasil é no topo do digital lending.
quando a gente faz de novo pelos rankings de Cambridge, tá? O último dado que tinha lá era de 2020, é o Brasil terceiro lugar, né? É uma situação que a gente pensa e fala, tá, por quê? O acesso ao crédito no Brasil é difícil. Então, entra aí todo esse sistema de ativos digitais complementando o uso que a gente tem do nosso sistema financeiro, certo? Questão de segurança, questão de inclusão. Inclusão, todo mundo hoje tem uma plataforma digital na sua mão, né? O Pix é esse sucesso todo porque bancos e fintechs, todos eles têm aplicativo de fácil acesso. Então a inclusão digital no Brasil, ela veio muito forte em cima dos próprios ativos brasileiros, em cima do próprio sistema financeiro que a gente já tem, certo? Agora aí, segurança, tá? Segurança, inovação, segurança, a gente vai ter os dois lados. O banco te dá algumas garantias, né? De você guardar o seu dinheiro, você teve ali, o pessoal, né? Levou um montão de Ethereum. Puseram um hash ali, puseram um endereço alternativo para uma carteira, o pessoal que estava fazendo proof of stake deles não percebeu, mandou aquela quantidade absurda. E depois que está lá, fica difícil de você ir atrás. Então você também tem uma segurança no sistema financeiro e ao mesmo tempo você também tem aquela segurança fornecida pelo mundo digital, que a gente mencionou nos smart contracts, né, de você ter a entrega do trabalho vinculada também com a entrega do pagamento, quer dizer, diminui muito a chance de calote, tá? Produtos e alternativas, então você começa a ter tokens gerados, você começa a ter PIX, né? Então de um lado você tem um token de um ativo digital, do outro lado você tem um PIX, que é do Sistema Financeiro Nacional. Então inovação em produtos também vejo como uma forma de complemento, você usa os dois lados. E por fim, né, vamos mencionar aqui a questão da sustentabilidade, também como complemento. A gente usa energia disruptiva, mas a sustentabilidade a gente usa como complemento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você gasta aquela tonelada de energia para gerar, você já tem alternativas, por exemplo, o próprio Proof of Stake, que gasta menos energia, e você pode usar tokens de ativo digital, né, para créditos de carbono. Então você pode, pensando aqui, né, algumas alternativas, você pode pegar e gerar algum tipo de blockchain cujo o resultado da mineração gera um crédito de carbono que você pode usar dentro daquela localidade que está a sua usina, que você tem que... O governo, de repente, te cobra um percentual e te passa aquele token para outras indústrias que são verdes. Né? Formas de se pensar. Né? Isso daqui é um exemplo, pode ter críticas, óbvio, né? Mas são formas da gente sair da caixa, da gente começar a pensar, e tokens pode sim, os ativos digitais podem sim ser gerados para aumentar a sustentabilidade. Tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Novamente, se você gostou do vídeo, dê um like, né? Se você acha o tema relevante, compartilha. E se você quer saber mais do que acontece por aqui, tanto nesse mundo de economia, nesse mundo de educação financeira e agora também no mundo de administração de empresas, segue o canal. Segue o canal, aperta aí, e quando a gente lançar algum videozinho novo, eu vou tentar não demorar tanto para o próximo, tá? Você já recebe essa notícia em primeira mão. Falou, pessoal. Até a próxima.